Meus irmãos, vamos continuar hoje o estudo em Marcos. Abramos em Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 33, tá? Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 33. São três histórias, basicamente. Então, nós vamos ler primeiramente, depois nós teremos a exposição. Vou esperar mais um pouquinho até todos abrirem. Eu vou ler e vocês me acompanham, tá? A cura de um cego em Betsaida. Então, chegaram a Betsaida. Lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens porque, como árvores, os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias em Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias. Mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, obrigado por esse dia, ó Pai, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, ó Deus. Senhor Deus, que neste exato momento, ó Pai, dessa exposição da Tua Palavra, que o Senhor me use, ó Pai, para que eu possa ser fonte da Tua Palavra e que eu possa ser uma inspiração para as pessoas que estão aqui, colocá-la em prática, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero começar essa pequena devocional com um exemplo. Eu não sei quantos estavam aqui, acho que a maioria estavam aqui, e na pregação passada eu preguei sobre Marcos também, e tinha uma palavra que eu coloquei em destaque, que era persistência. Não sei quantos vão lembrar, persistência de Soichiro Honda, o fundador da Honda que eu falei. Ele teve uma persistência muito grande para colocar a Honda no que é hoje. Todos conhecem o carro Honda, a moto Honda, tem até avião. E ele passou por diversas guerras, a empresa quebrou diversas vezes, e ele mesmo assim conseguiu triunfar e deixar a Honda em pé. Hoje, a palavra que eu quero destacar aqui para vocês é a seguinte: discernimento. O que é discernimento, afinal? Vamos ao dicionário. O significado de discernimento: capacidade de compreender situações, de separar o que é certo e o que é errado. Creio que isso é fundamental para a vida de um cristão. Separar o que é certo do que é errado.
Seguindo, meus irmãos, eu peguei uma história aqui para ilustrar uma questão bem interessante sobre discernimento. Eu vou ler para vocês. Eu não consegui decorar. É uma história famosa, não sei quantos conhecem, que fala sobre o rei Nu. Resumo da história: um rei vaidoso é enganado por dois trapaceiros que afirmam ser tecelões e dizem poder tecer a mais bela roupa que já existiu, mas com uma peculiaridade: a roupa seria invisível para quem fosse estúpido ou incompetente. Nenhum dos cortesões ousa admitir que não consegue ver a roupa, com medo de parecerem tolos. Quando o rei finalmente veste a roupa invisível e sai em uma procissão, todos fingem admirá-la. Até que uma criança que não tem medo da verdade grita: "O rei está nu." Interessante, né? Essa história vai fazer sentido mais para a nossa devocional. Para quem gosta de anotar o título da minha mensagem é Discernimento Espiritual, característica crucial de um cristão. Vou repetir: discernimento espiritual, característica crucial de um cristão. Então vamos ao texto, meus irmãos. Vamos a Marcos, capítulo 8, versículo 22. Ali, meus irmãos, tinha um homem cego, ao qual foi trazido por Jesus, e Jesus o curou. Para vocês terem uma noção, naquela época a cegueira era uma das grandes maldições do Oriente. Ela era principalmente causada pelo forte resplendor do sol e pela higiene. Acredita? Jesus usa ali um ritual inusitado. Usa saliva, coloca sobre os olhos daquele homem e em seguida coloca a sua mão em cima dos olhos do cego. Esse ato, meus irmãos, não é à toa. Esse ato é para trazer de forma prática. Jesus quis ensinar para aquele homem de forma prática, porque naquela época a saliva era considerada um remédio. Então, ele usou daquele artefato naquele momento para as pessoas entenderem de fato o que ele queria passar, a mensagem que ele queria passar. Jesus simplesmente poderia falar: cego, volta a andar. Volta a andar não, volta a ver, né? Desculpa. Volta a ver. Estaria feito. Mas não. Jesus quis usar ali o contexto cultural da época para poder aplicar uma lição àquele povo. E certamente não teria só o cego, tinha as pessoas ali que trouxeram ele, teriam alguns curiosos ali, como já é visto em Marcos, né, que não tinham só, não existia só o milagre ali, tinham muitos curiosos, muitas pessoas também julgando Jesus, né? Então provavelmente tinha uma pequena multidão ali. Mas vamos caminhando, meus irmãos. Essa cura foi feita de forma progressiva por Jesus. Como eu disse, Jesus poderia simplesmente ter falado ao cego, ordenado que ele voltasse a enxergar. Mas não. Jesus quis mostrar e dar uma lição para todos nós ali. Jesus queria transmitir com esse milagre que, quando a nossa visão está distorcida e quando não somos capazes de discernir, devemos orar a Ele pedindo discernimento, suplicando um segundo toque para enxergarmos os fatos com maior clareza. Não somos perfeitos, irmãos. Não somos perfeitos, longe disso. Somos pequenos demais, muito pequenos. Então, todo dia ou a cada minuto estamos errando. A cada minuto. Então, temos que pedir sempre para Deus nos dar
discernimento do que é certo e do que é errado. Eu acredito que na teoria todos devem saber aqui o que é certo e errado. Mas e na prática? Na hora que acontece algo, você fica ali meio em cima do muro. Eu vou, não vou. Meu amigo vai me julgar. Você tem o discernimento. Mas e aí, será que você tem colocado em prática lá fora? Partimos para a confissão de Pedro, meus irmãos. Aqui no texto, ele começa com uma pergunta super importante feita por Jesus. Quem dizem os homens que sou eu? Ou seja, quem é Jesus? Quais milagres realizou? Para onde vai e de onde vem esse Jesus? Agora, para nós é fácil, teoricamente, na época. Na época existiam essas dúvidas. E se nós seguimos e analisarmos o texto profundamente, entendemos que o povo não tinha ideia de quem era Jesus. O povo estava perdido, de fato. Pois se você observar no versículo 29, 28, 29, várias pessoas responderam: Jesus é Elias, Jesus é um profeta. Eles não falaram. Ninguém levantou e falou: Jesus é o Messias. Ninguém teve essa capacidade, a não ser Pedro. Vamos seguindo. O povo estava confuso, como eu disse, de quem era Jesus. O povo não discernia. Não tinha discernimento que ele era o próprio Filho de Deus. Ao longo da história, meus irmãos, houve diversos debates acerca de quem é Jesus. Os gnósticos não acreditavam na sua divindade. Os arianos não acreditavam na sua eternidade. Hoje existem aqueles que acham que Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Há aqueles ainda que hoje escarnecem Jesus e colocam-no apenas como um homem mortal que se casou com Maria Madalena e teve filhos. Existem essas pessoas. Existem. Agora, voltando para Jesus. As pessoas neste texto e também hoje em dia têm diversas opiniões de quem é Jesus. As pessoas lá fora não têm discernimento do que Jesus faz, do que Jesus é. Muitas vezes a gente ouve na rua uma pessoa falar de Jesus para a gente de forma educada. Ouve, claro, e a pessoa fala simplesmente: Deus é amor. Isso é discernimento de verdade? Deus não é só amor. Deus é juízo. Ele repreende quando tem que repreender. Ele nos ama quando tem que nos amar. Então temos que ter esse discernimento que as pessoas muitas vezes se você não souber com clareza quem é Jesus, meus irmãos, eu sinto lhes dizer, de fato, você não é um cristão. Se você não entender a obra da redenção de fato, entender qual é o significado dela, o que Jesus fez naquela cruz, você não é um cristão. Não é um cristão de verdade. Se você não tiver um discernimento, é fundamental. É fundamental ter um discernimento de quem é o Jesus verdadeiro. O cristianismo, meus irmãos, é muito mais do que um conjunto de doutrinas, regras ou qualquer outra coisa. Devemos enxergar, como todo o texto da Bíblia, que Jesus é o centro,
é o eixo, é a primazia. Jesus é a base e o alvo em todos os textos da Bíblia. E aqui não é diferente. Fora de Cristo não existe redenção e muito menos esperança. Ele é a fonte de onde procedem todas as bênçãos. Todas. O seu filho, o seu carro, a sua casa, a sua saúde, tudo nós entendemos que vem de Deus. E no versículo 29, meus irmãos, acompanhem aí, quando Pedro fala, tu és Cristo, ele está indo contra o povo naquele momento. Pedro está indo contra o povo naquele momento, fazendo que nem o menino daquela história que eu ilustrei. O rei está nu. Naquela época ninguém tinha ou não teve a coragem de falar que Cristo, de fato, era o Messias. Pedro levantou a mão ali, não sei no momento, a Bíblia não descreve, mas ele fala, tu és Cristo. Tu és Cristo. Jesus era de fato o filho do Messias. Pedro não ligou, meus irmãos, naquele momento, se Jesus era pobre, se Jesus era rico, com quem andava, com quem andou, não ligou para a grandeza, não ligou para a pobreza. Simplesmente Pedro falou, tu és Cristo. Será que nós, se estivéssemos naquela época, ou mesmo hoje, seremos capazes de afirmar isso? Seríamos capazes de dizer, de estar no lugar de Pedro e falar, tu és Cristo? Aonde todas as pessoas ali julgavam, apedrejavam. Acredito que muitos até queriam falar sobre Cristo, queriam falar, tu és Cristo. Mas e a coragem de parecer estranho, diferente? Pedro não pensou nisso. Pedro afirmou, tu és Cristo. William Hendrickson diz que o crente é aquele que está desejoso para se opor às massas. Ou seja, a maioria das pessoas. Então, se o povo está indo por aqui, o cristão tem que ir por aqui? O cristão tem que ir por aqui. Tem que ser o oposto. Se você está indo com as massas, repense. Se você tem a opinião das grandes massas, do grande público aí, que está aí fora, repense. Tem alguma coisa errada. Se você age que nem pessoas que escarnecem Cristo, como eu disse, falam mal, se você está naquela rodinha ali e não faz nada, repense. Tem alguma coisa errada com você e comigo. Como eu disse, como um menino que se impôs naquela breve historinha do rei nu, nós devemos ser iguais em relação a Jesus. Nós não devemos ter medo de parecer ridículos. Ridículos para quem? As pessoas lá fora? Para onde nós de fato devemos pregar o evangelho? Que sejamos então loucos para o mundo. A verdade, meus amados, é que sem a obra de Deus em nós, é impossível compreender Jesus como Messias. Então essa obra tem que acontecer em nós. O Espírito Santo tem que agir para que possamos de fato compreender e confessar a Jesus. Aqui, meus queridos, Jesus já fala sobre tudo o
que será necessário acontecer para a obra da redenção se concretizar. Então, avançando um pouquinho no texto, depois de Pedro ter falado, tu és Cristo, no versículo 31, ali, Jesus já começa a falar do que é necessário acontecer e do que vai acontecer com ele próprio. Se vocês prestarem atenção, no final do texto, Pedro ali é usado por Satanás. Pedro é usado por Satanás, sim. Sim. Ele questiona o Senhor Jesus acerca de tudo o que ele havia falado. Vamos ao capítulo 32. Versículo, desculpa. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, imagina Pedro. Jesus, vem cá, vem aqui no cantinho. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Não fala isso não. Não é assim não. Provavelmente essas palavras que ele tenha falado. Começou a reprová-lo. Imagina Pedro reprovando a Jesus. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Como eu disse, Pedro ali foi usado por Satanás. Sem o derramamento de sangue, meus queridos, que foi colocado aqui nesse texto, nesse último texto, onde Jesus fala do que ele vai passar, do que será necessário acontecer. Sofrimento, dor, cuspe na cara, coroa de espinhos, carregar uma cruz pesada, ser açoitado, tudo isso aconteceu e foi necessário. E aqui nesse texto ele falou. John Charles Riley diz que a graça e a franqueza se misturam na vida de Pedro, mostrando-nos que até o melhor dos santos ainda é uma criatura sujeita a falhas. Pedro falhou. Nós também falhamos o tempo todo, quando eu falei. Se bobear de minuto a minuto, nós temos que sempre orar a Deus pedindo discernimento, pedindo perdão, pedindo direção de como agir. Partindo para a conclusão, meus irmãos. Nós, como cristãos, devemos ter pleno discernimento. Eu falei muitas vezes aqui nessa palavra discernimento, eu quero que você grave isso. A palavra discernimento é fundamental na vida de um cristão. Saber o que é certo e o que é errado. De bater o olho, ali está errado, eu vou para o outro lado. A massa está acreditando nisso, eu vou para o outro lado. Mas eu vou para o outro lado e vou ficar quieto? Vou pregar de Deus, vou falar do Evangelho, vou usar a minha vida para ser exemplo para essas pessoas, para que assim eles possam entender que eles estão indo para a direção errada. Isso é discernimento. Nós devemos, meus irmãos, ter a plena certeza sobre como devemos nos comportar, agir e até mesmo, e mais importante, quando não agir. Como eu disse na história introdutória, meus queridos, o menino não teve medo de falar que o rei estava nu e ser contra todos. A famosa massa aqui que eu disse várias vezes. Sejamos assim, meus irmãos. Que sejamos como esse menino. E não tenhamos aquela falta de querer agradar todo mundo, sabe? Eu vou agradar, eu vou desagradar.
aquele meu amigo querido, porque, sabe essa pauta? Não podemos ser assim. Não podemos ter vergonha de dizer quem é Jesus. Não podemos ter vergonha de agir de forma certa. Isso se chama discernimento. Indo contra as massas, meus irmãos, porque esse mundo jaz do maligno. Nós sabemos disso. E a minha oração aqui, meus queridos, é que eu e você, que nós possamos, de fato, saber o que é certo e o que é errado. Porque você me olha falando aqui, e aqui tudo parece mais fácil mesmo. Tudo é mais cômodo. Mas amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, quando o despertador tocar, aí começa. Ou, quando pisarmos fora daqui, aí começa o desafio. É a pessoa que fecha você no trânsito. Aí está o quê? O não agir, né? Ou agir com educação. Temos que ter esse discernimento, meus irmãos, e é isso que eu quero passar para vocês hoje. A tempestade, ela vem. Ela sempre vem. Que possamos, de fato, discernir e ter clareza do que Cristo é para nós. Assim como Pedro teve, quando ele falou, tu és Cristo. E assim como Pedro não teve, no final repreendendo Jesus. Que possamos, de fato, ir contra a massa, ir contra a correnteza. Que possamos ser verdadeiros cristãos, exemplos, aqui dentro e lá fora também. Que possamos, meus irmãos, ter discernimento espiritual, que é o mais importante. E ele só pode ser adquirido como? Discernimento espiritual. Através da leitura da palavra, muita leitura da palavra. Através de muita, mas muita mesmo, oração. Só assim teremos o verdadeiro discernimento espiritual. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos ter de fato discernimento do que é certo e do que é errado.